Dando continuidade ao nosso estudo, eu vou ler o final do primeiro parágrafo, da página 48, que fala: a propósito, o verdadeiro mordomo cristão não pensa só em si ou sobre o seu tempo de vida na terra. Ele abençoa a sua própria geração e as futuras, do que Abraão e Davi são exemplos. Essa parte do texto aqui, ele fala sobre o legado. O verdadeiro cristão, ele não está preocupado se o que aquilo que ele produziu vai ficar para outras gerações. O trabalho, ele tem que ser contínuo. Mesmo que eu não veja o resultado deste trabalho, outras pessoas, outras gerações, provavelmente irão vir. Às vezes nós temos que nos colocar como coadjuvantes. Não importa se eu vou ver o resultado, mas a obra ela tem que continuar. A obra ela tem que ser feita. Outras pessoas usufruirão deste trabalho. Aqui na revista, na página 48, no final, diz: Jesus condenou duramente o uso da prioridade devida ao reino de Deus, quando em detrimento dos deveres para com seus semelhantes. Em Mateus 15, versículo 1 ao versículo 6, diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus o condenou. Honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará a seu pai e a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra nos lábios, mas seu coração está longe de mim. Amém? E no capítulo 23 de Mateus, 23, Mateus 23. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis camelo. Então, a nossa responsabilidade na questão da oferta não anula a nossa responsabilidade na questão espiritual, na questão do trato com nossos semelhantes, com nossos irmãos. Então, nós devemos fazer uma coisa e da mesma forma fazer outra. Por um acaso
você conhece alguma pessoa que não frequenta a igreja e dá o dízimo? Eu conheço pessoas que não frequentam a igreja, inclusive da paz do Senhor, mas não tem nenhum compromisso com Deus. E aí? Como pode uma situação dessa? Jesus, ele não está preocupado, conforme já foi dito no estudo, com o dízimo, com a fé. Ele está mais preocupado com o ser humano, com o seu lado espiritual, com a sua salvação. A pessoa acha que está fazendo um tipo de barganha com Deus. É como se ela estivesse tirando uma responsabilidade. Eu reconheço que Deus é Deus, mas eu não quero compromisso com Deus. É como você tiver uma namorada e você não quer um compromisso com ela, você só quer namorar. Eu só quero a minha namorada, mas quando chega no momento de falar, você tem que se casar, você tem que transferir esse teu amor para um papel, aí as coisas começam a ficar complicadas, aí a pessoa foge, a pessoa não quer, não, assim tá bom, tá achando que está fazendo muito bem. Eu dou uma oferta ao Senhor, entre aspas, quando eu falo eu dou, é entre aspas, porque tudo pertence ao Senhor. Acha que está fazendo algo muito importante, acha que está, eu acho que é mais para um alívio de consciência. Não, eu acredito em Deus, eu sei que Deus é criador de tudo, eu sei que Ele é o Salvador, eu sei que Ele vê o seu filho, disso tudo eu sei, mas eu não quero compromisso com Ele. E às vezes nós colocamos a responsabilidade nas outras pessoas. Eu não vou para a igreja porque lá é isso, acontece isso. Meu irmão, se a gente for olhar o defeito de outra pessoa, de outro irmão, ninguém vai estar na igreja. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas. A igreja é lugar da pessoa que quer ter um conserto, um encontro com Deus, uma mudança de vida. É sair do status quo, da situação que eu me encontro e começar a mudar. Não adianta eu dar o dízimo, dar a oferta e negligenciar as outras coisas. A minha intimidade com Deus, eu não posso viver da intimidade do meu irmão com Deus. A intimidade, ela é pessoal e individual e intransferível. O meu irmão não pode dobrar o joelho e orar como se fosse eu que estivesse orando. Mas a Bíblia diz que não tem que orar pelos outros. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando na experiência individual. É o falar com Deus. É o relacionamento com Deus. O pastor da minha igreja não pode se relacionar com Deus por mim. Ele se relaciona com Deus por ele. Ele pode orar por mim. Ele pode orar pela minha família. Mas eu tenho que orar por mim. Eu tenho que ter um relacionamento individual, eu e Deus. A minha vida material não pode anular minha vida espiritual com Deus. A minha busca por melhorias não pode me afastar de Deus. Se tudo é de Deus, se tudo foi criado por Deus e Deus delegou para que nós pudéssemos administrar, então eu tenho que administrar da melhor forma possível. Administrar o quê? O meu tempo, meu compromisso com Deus, a hora do meu trabalho, porque nós servimos a um Deus organizado. Deus não trabalha no meio da desordem. Deus, ele criou o mundo em 6 dias, ele não poderia ter feito em um dia, ele é Deus. Mas nosso Deus é um Deus organizado, trabalha com regra. Nós temos um Deus que não faz barganha.
Deus não está preocupado com aquilo que eu tenho que oferecer. Ele está preocupado com aquilo que eu sou e para onde eu vou. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A preocupação maior de Deus é a salvação das nossas almas, da nossa vida. A nossa pátria não é terrena, a nossa pátria ela é celestial. E quando você começa a enxergar isso, e isso não é fácil de enxergar. Eu passei a enxergar isso depois de muito velho, porque eu achava que eu tinha que conquistar as coisas. E quando você bota essas coisas em segundo plano, as coisas começam a acontecer na tua vida, Deus começa a te abençoar. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem, e não os que crerem seguirão os sinais. Não tem que estar seguindo, não. Quando eu faço a obra de Deus, quando de coração, não é fazer a obra porque eu tenho que agradar o pastor, ao líder da minha igreja, não. É porque é um compromisso meu com Deus. Deus começa a cuidar dos seus, é automático. Isso também é mordomia cristã. Saber desfrutar das bênçãos materiais que Deus me oferece e das coisas espirituais que Deus tem para nossas vidas. É começar a se despojar das coisas que não vão nos levar à nossa pátria celestial. A nossa pátria não é terrena, a nossa pátria é celestial. E vamos para a conclusão desse estudo agora. Eu vou ler a parte final, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Isso aqui não é uma pregação, isso aqui é um estudo. Então eu vou para a parte final, nós vamos concluir. E quando essa pandemia acabar, em nome de Jesus, já está próximo, nós vamos debater isso em sala de aula, que vai ser muito bom, a participação dos irmãos. Já estou com saudade daqueles nossos debates lá do domingo de manhã, né? Que o negócio esquenta lá e fica muito bom, cada um com a sua participação. Um abraço para a irmã Sônia, o irmão Roberto, né? Que nós gostamos de falar bastante, né? E debater bastante sobre o assunto. E eu gostaria que essa aula, peço até permissão do pastor, que essa aula seja dada em sala de aula, com a presença dos irmãos. Depois nós vamos conversar isso com o responsável pela classe, né, responsável pela EBD, e se for permitido, a gente vai debater em sala de aula, porque eu sei que os irmãos têm contribuição também para dar, que os irmãos têm algo para falar, que de repente eu falei aqui, e que não foi de agrado de alguns, mas para a gente poder debater e discutir e tirar a conclusão vinda de Deus, que é a melhor parte que tem, né? É nós nos entendermos e chegar a uma conclusão vinda da parte do Senhor, porque é muito bom. E nós aprendemos com os outros, né? E às vezes uma dúvida de um é dúvida de outro, e às vezes nós não queremos dar nossa opinião porque achamos que é uma opinião tola, mas não existe opinião tola. Quando você estuda, você vê que a tua dúvida muitas vezes é de outras pessoas. E às vezes nós ficamos com vergonha de perguntar, achando que a minha pergunta vai ser, essa pergunta vai ser muito tola. Não existe pergunta tola, não existe pergunta idiota, existe pergunta. E a gente estamos aí para poder estudar juntos, debatermos juntos e chegarmos à conclusão. Para não me estender muito, eu vou ler o último parágrafo e vou fechar com a conclusão, para não ficar muito extenso o vídeo, que fica cansativo. Na última página, página 49, fala do espírito de mordomia na igreja primitiva. A comunidade de fé que floresceu em Jerusalém e lançou rumo aos confins da terra, não vigaria se não fosse a certeza da ressurreição e o derramamento do Espírito Santo. Os discípulos entenderam que, com base nesses dois fatos, a igreja podia tudo, inclusive a realização da utopia cristã, da igualdade social, do banimento da carência material no grupo e no mundo. Durante algum tempo, a busca por essa igualdade prevaleceu na igreja, mas já em Atos 6 surge um problema que demonstra a inviabilidade de um projeto como esse, estando a igreja no mundo. Por mais que haja desprendimento e boa vontade, é praticamente impossível ser uma comunidade igualitária dentro
de uma estrutura social e política baseada na igualdade. Aqui está falando da distribuição, que estava havendo reclamação entre pessoal hebreu, pessoal grego, a distribuição dos alimentos, estava havendo aquela desavença. Então é um texto que a gente já conhece, eu não vou entrar muito nessa questão, mas o texto está falando muito isso aqui. Isso é advindo da estrutura social, né? O que seria uma estrutura social? É a forma que a sociedade ela se organiza. Então há muita desigualdade social em virtude dessa estruturação que privilegia uns em detrimento da maioria. Mas isso aqui é um outro assunto e não cabe aqui a gente entrar muito nesse tema. Ainda assim, estar no mundo sem ser dele, evitando o egoísmo, a ganância, a mesquinhez e a ingratidão, é possível quando a pessoa não tem o coração nos tesouros da terra, quando não cai na tentação de cultivar o amor ao dinheiro, quando não pensa somente no que é seu, mas também no que é dos outros, e quando, além da entrega de dízimo e oferta, dá a si mesmo ao Senhor, como já acentuado. E para concluir, do ponto de vista cristão, a noção de mordomia decorre da consciência de que o único Deus vive e verdadeiro, o eu sou da Bíblia, é o Senhor do universo e, como tal, delega à pessoa a missão de administrar a terra e tudo o que nela se produz. Já falamos muito sobre isso hoje. Isso quer dizer que tratar a mordomia apenas dentro das prescrições da lei é uma forma de distorcer seu sentido espiritual e reduzir a sua eficácia como prática de devoção individual e coletiva, que viabiliza a comunhão pessoal entre a pessoa e Deus, sendo também uma ferramenta importante na busca da justiça entre os homens. Os pontos abaixo resumem a concepção bíblica de mordomia. Deus é o Criador, o sustentador, o renovador e o redentor de tudo que existe no universo. O homem, imagem e semelhança de Deus, foi posto por ele como administrador de toda a ordem criada. Por meio do exercício fiel e responsável dessa administração, o homem agrada a Deus e serve toda a criação. Mordomia é mais do que financiamento. Mordomia é entrega pessoal de si mesmo, o que inclui tempo, talento e recursos financeiros. Amém? Então, vou encerrar agora o vídeo com uma oração breve. Soberano Deus, eterno Pai, eu te louvo e te agradeço por mais esse estudo, Senhor Pai, que Tu venha ter falado no coração dos ouvintes, Senhor. Pai, se ficou alguma dúvida, Senhor, que Tu possa nos esclarecer, Senhor, e que num futuro bem próximo, Senhor, possamos nós, como igreja, estarmos reunidos aqui novamente na Tua presença, para te adorar e bendizer o Teu santo nome. Toma cada irmão da escola dominical nas Tuas mãos, cada irmão da igreja batista nas Tuas mãos, Senhor. Visita aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa enviar o refrigério. Toma a liderança da igreja nas Tuas mãos, o pastor, a sua família, todos aqueles, ó Deus, que estão o auxiliando, cada membro da mesma forma, Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.